Estava ouvindo uma música hoje mais cedo, em inglês, que diz assim: Deus pode fazer tudo, isso é verdade. Mas tem uma coisa que Deus não pode fazer: perder uma batalha. Deus nunca vai perder uma batalha. E quando a gente entra numa batalha, numa luta espiritual, a gente sabe que o nosso lado, nós somos servos de Deus, nós nunca vamos perder. Não tem como perder quando Deus está no controle das nossas vidas. Quero que você abra suas Bíblias em Atos, no capítulo 5. Vamos estar no versículo 1 ao 11. Vamos ver essa história muito legal. Gosto muito dessa história. Aprendi muito essa semana. E que eu oro que vocês possam aprender um pouco comigo hoje. Podemos aprender muito mais com o Espírito Santo. Atos 5, do versículo 1 ao 11. Atos 5, capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Ó, já tem o preview. Tira, tem perna curta. Vou começar no versículo 1. Um homem chamado Ananias, com Zafira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos discípulos. Amém? Nós vemos aqui que Ananias e Zafira, e quero falar a primeira coisa, que não podemos roubar ou enganar a Deus. Não tem como. Nós vemos que Ananias e Zafira viram Barnabé. Nós vimos no capítulo anterior, minha mãe pregou na quinta-feira passada sobre isso, que Barnabé, que era chamado encorajador entre os apóstolos, entre as pessoas da igreja, ele vendeu uma propriedade e entregou tudo mesmo, aos pés dos discípulos. Mas Ananias e Zafira não queria ficar de fora, né? Então eles viram essa grande generosidade de Barnabé e queriam imitá-lo. Mas eles tinham algum propósito errado quando eles foram tentar imitar essa generosidade de Barnabé. Mas vimos que Zafira e Ananias, eles decidiram que queriam receber a mesma respeito e honra que Barnabé tinha entre os apóstolos. Nós vemos que ali já estava o propósito errado. Eles queriam receber uma honra que não era dada a eles, dos apóstolos. Nós vemos que eles venderam essa propriedade e levaram só uma parte, não levaram tudo. Mas eles deram essa intenção para todo mundo da igreja. Isso foi um ato público, de tal maneira que eles sacrificaram todo o dinheiro dessa propriedade que venderam, dando todo o dinheiro à igreja dessa propriedade. Essa palavra em grego que é usado de manter uma parte é nosphizomai, que significa enganar, roubar e ser infiel. Nós vemos que esse exemplo, nós vemos um exemplo mais similar no Antigo Testamento. Acã, nós vemos a tribo de Judá cometeu algo similar no sentido de roubar de Deus. Ele rouba 100 gramas de ouro, 400 gramas de prata, e ele pega uma túnica, uma capa feita pelos babilônios. E nós vemos que isso trouxe consequências sobre o clã de Acã. E nós vemos que aqui ele trouxe uma desgraça ao povo de Deus. Porque para Josué, para eles, para a batalha, eles estavam indo para uma batalha. Mas tinha alguém roubando de Deus. E por isso que eles não ganharam aquela batalha. É muito interessante. Uma coisa similar, de roubar. Mas nós vemos aqui, no Novo Testamento, no começo da igreja primitiva,
Deus não deixa o roubar de Ananias e Zafira corromper a igreja primitiva. Ele não deixa isso acontecer. Nós vemos que teve uma consequência quando eles roubaram de Deus. Quando eles roubaram de Deus, no Antigo Testamento, Cã e os Seraitas, que era do seu clã, eles foram apedrejados e foram lançados ao fogo. Porque todo agir tem uma consequência. Nós vemos aqui que Deus tira das mãos do povo da igreja e Ele estabelece qual seria a consequência de Ananias e Zafira. Nós vemos que essa palavra no Novo Testamento é falada só mais uma vez. Só mais uma vez essa palavra, nosfisomai, é usada no Novo Testamento, que é em Tito, capítulo 2, versículo 10, que diz assim: a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim torne-se atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Há um escritor que diz assim: a história de Ananias está para o livro de Atos, como a história de Acã, que está para o livro de Josué. Em ambas as narrativas, um ato de engano interrompe o progresso vitorioso do povo de Deus. Nós vemos aqui que, mesmo assim, vemos que essa decisão realmente foi uma decepção na vida de Ananias e Zafira. Os dois queriam ser vistos como pessoas de grande generosidade, quando realmente não estavam sendo pessoas de grande generosidade. Até que poderia ser verdade, né, gente? Se eles queriam de uma forma, desejo no começo de dar tudo dessa propriedade para a igreja, mas afinal só deram uma parte. Nós vemos que há uma coisa aí, muito interessante. E há um outro escritor que diz assim: uma vez que o amor ao dinheiro toma posse de uma pessoa, não há mal que ela não possa e não queira fazer. Nós vemos que as intenções de Ananias não sabemos as intenções deles especificamente, mas sabemos as intenções do ser humano quando está voltado ao ser pecaminoso como guia dele. Nós sabemos quando a pessoa está voltada à carne, à vontade da carne. Quando deixamos nossa carne ou a vontade falar mais alto do que a de Deus, nós podemos desprezar a Deus. Nós podemos fazer isso. Nós podemos também, com essa decisão, podemos ter uma vaidade perversa e uma ambição no nosso coração. Podemos estar com falta de fé. Podemos corromper o que é bom para sermos corruptos. E podemos ser até hipócritas. Não é interessante? Até hipócritas. Isso tudo é uma hipocrisia. Nós vemos que eles roubaram o que era de Deus e enganaram a Deus, e alguma coisa aconteceu com isso. Claro que ia acontecer. Eles seriam, e nós, quando fazemos isso, ou se fizermos isso, seremos confrontados por Deus. Veja comigo no versículo 3 dessa passagem. Então perguntou Pedro a Ananias: como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia, e depois de vendida o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens,
mas sim mentiu a Deus. Nós vemos que Pedro, ele recebe um reconhecimento sobrenatural de Deus. Esse é um dom chamado, que está na Bíblia no Novo Testamento, que é a palavra de conhecimento. Nós encontramos isso mencionado em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 8. Paulo menciona sobre esse dom dado pelo Espírito Santo. Quando Pedro perguntou o que você fez, Ananias realmente deve ter se sentido destruído, a ser perguntado dessa forma. Deus estava usando a boca de Pedro, seu servo, a perguntar a Ananias: o que você fez contra mim? Porque o que Ananias fez foi contra Deus. O que Safira fez foi contra Deus. Eu sei o que você tem feito. Por que mentiu a mim? Pedro, sendo usado por Deus, teve o conhecimento que Satanás estava trabalhando para trazer destruição. Vemos que isso acontece, é muito triste. Eu acho que tristemente isso acontece. E dá até uma amargura na minha boca de falar que há pessoas como Ananias que são levados por influência de Satanás, trazendo mentiras, discórdia e destruição para dentro da igreja. Mas há coisa de celebrar e ser feliz. Mas isso nunca vai prevalecer dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso nunca vai prevalecer. Não prevaleceu quando aconteceu na igreja primitiva, e hoje nunca vai prevalecer dentro da igreja de Cristo. Nunca. Foi correto isso acontecer em público. Por que deve ter sido correto? Porque Ananias, a filha, estava buscando aplausos e honra das pessoas da igreja, por sua generosidade falsa. Há um escritor que diz assim, e é uma boa regra, eu até gostei, é uma boa regra geral, que os pecados secretos sejam tratados em secreto, os pecados privados em particular, e apenas os pecados públicos, publicamente. Entenda que esse pecado de Ananias e Safira foi publicamente, na frente da igreja inteira. Pensa, no meio do culto, a gente faz uma doação, e as pessoas estão dando, e eles falam: estamos dando tudo, sacrifício para Deus. Eles trazem aos pés dos apóstolos, ou pastores, líderes. Foi uma coisa pública, na frente de todo mundo. Então tinha que ser tratado na frente de todo mundo. E foi um ensino para a igreja naquele momento. Veja bem, Ananias não foi acusado por ter mentido a Pedro, ou para as pessoas em particular da igreja, mas por ter mentido a Deus. O Espírito Santo é Deus e faz parte do Deus triuno que servimos. Amém. O erro de Ananias não foi dar só parte do que tinha, porque se a gente compartilhar o que a gente tem, o que a gente pode, sempre é bem-vindo. Sempre é bem-vindo. Você não precisa falar: eu estou dando tudo que eu tenho. Dá o que você pode. E a questão foi essa, que eles estavam clamando uma coisa, falando uma coisa que eles não fizeram. E nós vemos, quando a gente traz o que a gente pode, né, nas nossas condições, dentro do nosso budget, né, dentro do nosso financiamento, dentro do nosso dinheiro que nós temos, é glorificado a Deus por essa ação sua, e é de boa ajuda ao seu próximo que precisa. Amém. Sempre é bem recebido isso. O problema de Ananias foi mentir a Deus para receber uma adoração do seu ato. Ananias e Safira queria receber uma adoração das pessoas, dos apóstolos, pelo ato que eles fizeram. Mas enquanto o único que deve ser adorado por nossos atos é o nosso Deus. Amém. O único que pode ser adorado é o nosso Deus.
O pecado de Ananias foi a sua ganância em ficar com parte do dinheiro. Mas outro pecado foi o orgulho, em esperando que todos iriam considerar ele espiritualmente, porque deu tudo enquanto não deu tudo. Ele queria parecer uma coisa que não era. Nós vemos que esse pecado é imitado de várias maneiras hoje dentro da igreja. Acontece muitas vezes. Podemos dar a impressão que somos pessoas que leem a Bíblia e oramos quando não fazemos nada disso. Podemos dar uma impressão que temos tudo no seu lugar, em ordem, quando nós temos nada em ordem. Podemos exagerar nossa espiritualidade, nossas conquistas, ou como fazemos as coisas para ser alguma pessoa que nós não somos. É muito fácil eu chegar aqui e começar a falar: glória a Deus, Deus vai mudar, Deus vai blá blá blá, aleluia. É muito fácil fazer isso. Difícil é viver uma vida de espiritualidade contínua com Deus. De consciência, razão, tempo de adoração a gente teve, gente falando em línguas, isso é dom de Deus, isso é maravilhoso. Mas dentro da minha personalidade, dentro do que Deus quer fazer na minha vida, é Ele que faz. Eu não quero exagerar nada, além da vontade de Deus. É muito fácil criar uma imagem de ser espiritual, quando não temos nenhuma vida espiritual. Irmãos, tomem muito cuidado, porque tem muita gente aí fora, parecendo pessoas espirituais, pessoas que são tão espirituais, parecem tão perto de Deus, que eles nem estão perto de Deus. Quem deve estar do lado dele, falando no ouvido, é Satanás. Toma cuidado. Nós vemos que um dos pecados mais terríveis é o orgulho. O orgulho corrompe a igreja de tal maneira, tão rápida, do que qualquer outra coisa. E falando sobre isso, há consequências quando mentimos a Deus. Vê no versículo 5 na passagem, nessa história que nós estamos lendo. Vê aí comigo. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram o seu corpo, o levaram para fora e o sepultaram. Nós vemos aqui que essa sentença não foi dada por Pedro, da morte de Ananias. Ele só confrontou Ananias e ele caiu morto. Interessante. A sentença foi dada por Deus, não foi Ananias, não foi Pedro, não foi Pedro que condenou ele. Mas Deus condenou Ananias. E não é a função da igreja de maneira nenhuma dar sentença de morte a ninguém. Não importa a situação, o que a pessoa fez. Pedro talvez foi a pessoa mais surpresa a ver Ananias cair morto na frente dele. Já pensa você ser usado por Deus, ser confronto, porque Pedro está assim, eu estou fazendo a vontade de Deus, como servo. Talvez essa é a mentalidade de Pedro. E do nada o cara cai morto na frente dele. Talvez o cara que teve mais susto foi Pedro. Porque o cara acabou de cair morto na minha frente. Ele deve ter assustado mais que qualquer outra pessoa. Veja bem, Pedro não falou nenhuma palavra sobre a morte de Ananias. A morte de Ananias foi a ação de Deus. Vemos que essa sentença foi de severa para um pecado tão comum hoje. Infelizmente, é tão comum hoje esse pecado que Ananias e a filha cometeram. Podemos até perguntar se Deus foi bem severo a Ananias. Talvez Ananias teve eu acho até engraçado, né? Mas podia ser uma possibilidade. Talvez Ananias teve um ataque cardíaco.
a ser confrontado pelo pecado. Vemos que isso podia ser uma possibilidade, porque nessa época havia uma preocupação que há um Deus que ele precisava prestar contas. Isso vem de influência da religiosidade judaica. Ele sendo um judeu, ele deve ter essa preocupação. Nós vemos aqui que isso é uma influência que foi dada pelos líderes religiosos. Porque naquela época os líderes religiosos falavam, você tem que fazer isso, não pode fazer isso. Enquanto eles podiam fazer o que eles quisessem. Eles tinham uma imagem do lado de fora, mas no secreto, faziam o que eles quisessem fora da lei. E nós vemos que isso é tão comum hoje em algumas denominações. É muito comum a gente ver em alguns lugares, tristemente, essa cobrança. Enquanto Deus não age dessa maneira. Jesus não agiu dessa maneira com seus discípulos. Ele agiu com amor, com paciência, bondade, de andar junto, ensinar, demonstrar. A vida dele foi um exemplo, um ensino para nós, então realmente para os seus discípulos naquela época. Antes de sentar à direita do Pai. Ele mostrou exemplo exemplar de servo de Deus. É lindo quando a gente vê isso. Nós vemos que ele não debateu, Ananias não debateu o seu pecado, só caiu morto, sendo confrontado por Deus através de Pedro. Mas tem uma coisa, precisamos ver o contexto dessa passagem. Esse é um momento crucial na igreja primitiva. E não poderia de maneira nenhuma ter tamanha impureza dentro da igreja. A influência de Satanás no começo da igreja podia ter corrompido a sua fundação, que sempre tem que ser na rocha, que é Jesus Cristo. Deus estava fazendo a coisa certa como Ele sempre faz, que ali estava construindo a fundação. Jesus construiu a base, os apóstolos estavam construindo a fundação da igreja. Claro, com Jesus, usando a vida deles. Por isso que não podia acontecer aquilo naquele momento. E nós vemos que em Mateus 16, no versículo 18, no finalzinho, fala uma coisa maravilhosa, que devemos declarar sempre. Mas como sabemos mesmo, que o inferno não prevalecerá contra a igreja de Jesus Cristo, nosso Deus. O inferno nunca prevalecerá sobre a igreja de Jesus Cristo. Não tem como. É impossível isso acontecer. Vemos que isso é um choque de Ananias. Mas o choque foi porque ele foi exposto pelo seu pecado cometido. Isso é comum hoje. Porque há pessoas que não têm medo de pecar, mas têm o medo de ser expostos ou expostas pelo seu pecado. A lição que podemos aprender de Ananias e Zafira é que achamos que sempre vai ter esse tempo, Nós pensamos que sempre vai ter esse tempo para arrependermos e Deus e ser verdadeiro com Ele. Mas se isso Deus nos dá, não podemos achar de maneira nenhuma que sempre será assim. Porque o dia do julgamento chegará. O julgamento final chegará. Em qualquer momento que nós temos esse tempo, nós temos que ver que é uma dádiva de Deus, através de Jesus Cristo, para a gente arrepender. É um presente que Ele não deve a ninguém. Por isso que eu aconselho vocês e até a mim hoje. Não viva em um hábito pecaminoso, mas peça perdão a Deus quando pecar. E recebe a graça através do sacrifício de Jesus Cristo.
Pecar é humano, somos pecadores. Mas viver em pecado é uma decisão nossa. Há um escritor que diz assim: não devemos inferir da raridade de tais julgamento nessa palavra, nessa história que nós estamos vendo, ou de sua solidão, que a mente de Deus mudou contra a excessiva pecaminosidade e o ódio e o desamparo do pecado que ele assim repreendeu. O exemplo solitário deve ser um monumento duradouro e terrível do que Deus pensa desse pecado. Nós vemos que com esse acontecimento as pessoas da igreja temeram a Deus. E vemos que o propósito de Deus nisso, em sua igreja, em ser um por inteiro. Ser um. Uma igreja dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Tem um último sermão de um pastor, escritor, ele escreveu hinos, professor, promovedor de avivamentos e renovação, que chama Dr. J. Edwin Orr. Ele fala que o avivamento é como o dia do julgamento. Ele escreve que a vinda de um avivamento quase sempre é marcada por um trabalho de Deus radical, tratando com os pecados dos fiéis. Agora veja esse acontecimento da nossa passagem em Atos, se tivesse acontecido hoje. Haveria uma reunião, haveria uma reunião de pessoas em particular, enquanto o seu pecado foi demonstrado em público. Pessoas iam falar: não incomoda as pessoas da igreja com essa pessoa. Esse acontecimento pode ter surpreendido você, porque Deus fez isso. A expor o pecado de Ananias e desafio na frente da igreja toda. Mas J. Edwin Orr fala assim, eu acho lindo isso. Um dos resultados foi que quando Deus foi vindicado, Deus existiu a restituição dentro da sua igreja, a obra ganhou força novamente. Eu vejo que hoje nós temos uma perspectiva totalmente errada, enganosa sobre avivamento. A gente tem uma ideia sobre avivamento totalmente errada. Eu queria falar as palavras de uma pessoa que participou do que aconteceu em Shandong, na China. Um avivamento verdadeiro que aconteceu. Eu acho que é 1940, 50, isso aconteceu na China. Eu quero falar outra frase que o próprio J. Edwin falou, Orr falou também. Eu quero que você preste atenção nessas declarações dessas duas pessoas. Reavivamento significa dia do julgamento. Foi o que aconteceu em Shandong. Julgamentos sobre missionários, pastores, pessoas. Então o medo caiu sobre o mundo. E o nome de Deus foi glorificado. Interessante. Que quando eles viram a perseguição, eles viram um avivamento. Eles viram que aquilo foi tudo para a glória de Deus. Muito interessante. Olha o que o Orr falou. Eles pensam no avivamento como algo triunfante e, digamos, um transbordamento de grande bênção. É o dia do julgamento para a igreja. Mas depois do julgamento, depois que as coisas forem resolvidas, a bênção abundantes.
Eu acho muito interessante, quando eu estava estudando isso, eu falei, nossa, que fé. E de uma forma eu tenho que concordar, de alguma forma eu tenho. Como que Deus vai fazer um avivamento se não houver pessoas se purificando diariamente, buscando uma vida de santidade? Como? Como vai haver um avivamento? O pecado não pode reinar na igreja e nunca vai. Mas se deixarmos o pecado corromper, não haverá avivamento e só julgamento. Queremos avivamento? Não queremos? Queremos o avivamento do Senhor, mas não queremos uma transformação de vida. O avivamento faz vir e já está aqui. O avivamento já está aqui, irmãos. E se nós queremos fazer parte desse avivamento, devemos estar sempre nos preparando para o dia do julgamento final, que é viver uma vida separada para Cristo. Assim as bênçãos abundantes vão vir. Vai acontecer sempre em nosso meio, porque nós estaremos vivendo no avivamento estabelecido por Cristo Jesus. Você quer um avivamento dentro da sua casa, dentro da sua vida, dentro da igreja que você congrega? Começa a buscar uma vida de santidade, como você nunca buscou. Larga esse pecado que você continua, esse hábito pecaminoso, larga isso, porque sabe que isso, seu pecado, está impedindo de você ter um avivamento na sua vida, e do Espírito Santo avivar o seu ser para a vontade dele. Jesus, Deus, o Deus triuno, não quer um avivamento acontecido uma vez, igual aconteceu nos Estados Unidos, em Cambridge, ou que já aconteceu em outros lugares, ou talvez aconteceu até no Brasil, de um momento. Ele quer uma coisa contínua, Ele quer uma igreja contínua, e a decisão é nossa, fazer parte desse avivamento, porque esse avivamento já está acontecendo. Há pessoas mesmo dentro do corpo de Cristo, vivendo no avivamento de Cristo Jesus, morrendo por Cristo Jesus. Pessoas aceitando Jesus Cristo como Salvador da vida deles, por causa do serviço deles a Cristo Jesus, para a glória de Deus. Pessoas sendo batizadas. Gente, há milhares de pessoas sendo batizadas nesse momento. Eu acho que o maior engano das pessoas dentro da igreja é que eles olham com os olhos humanos e não vê a igreja, o corpo de Cristo no mundo inteiro trabalhando, esforçando, tanto suor, sacrifício, trabalho, e Deus movendo, não vê isso. Por isso não me incomoda de nada ter aqui 7, 10 pessoas, ou tem 200, 300 mil pessoas. O que importa é que a igreja está avivada, e Jesus Cristo está reinando sobre a igreja dele. Isso que importa. Se você quiser fazer parte, comece a fazer parte disso. Nós vemos que Zafira também foi confrontada com Ananias. No versículo 7 diz assim: cerca de 3 horas mais tarde entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro disse: por que vocês entraram de acordo para tentar o Espírito do Senhor? Vejam, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levaram também. Vemos que Zafira foi parceira de Ananias nesse pecado. Ela teve parceria nessa mentira. Então o julgamento de Deus veio. Esse julgamento é justo, porque
ele é justo para julgar, para o julgamento. E julgou Ananias também, como sabemos. Não sabemos a situação desse casamento de Ananias e Zafira, se eles concordavam em tudo, ou brigavam sobre tudo, não sabemos disso. Mas dá um índice que Ananias pressionou Zafira a juntar-se com ele. Assim os dois estavam errados, sobre um ter feito e o outro participar dessa mentira. Vemos que Zafira era submissa a Ananias, como sua mulher, mas isso não faz ela submissa a pecar. De maneira nenhuma. Zafira decidiu mentir e assim pecou. Nós vemos a conclusão dessa história no versículo 10. Naquele mesmo instante ela caiu morta aos pés deles. Então os moços entraram, encontraram a morta, levaram-a e sepultaram-a ao lado de seu marido. Grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos que ouviram falar desses acontecimentos. O mesmo julgamento foi dado para Zafira do pecado que Ananias também cometeu. Então, se eles compartilharam no mesmo pecado, talvez a reação foi a mesma, né? De ser descoberto. Um choque, uma reação de horror por ser confrontado. Vemos que Ananias e Zafira morreram, mas isso não indica que eles não foram ao céu. De maneira nenhuma. É impossível falar exatamente sobre isso, porque somente Deus sabe. Mas somos pecadores, que é diferente de viver uma vida em pecado, um hábito pecaminoso. Porque viver em um hábito pecaminoso é uma escolha, uma decisão nossa. E ser pecador, vivendo em santidade e recebendo a misericórdia de Deus através de Cristo Jesus, é uma escolha bem melhor. O cristão não perde, ouve isso, o cristão não perde sua salvação por pecar, mas pode perder sua salvação em decidir viver uma vida em pecado. Você não perde a sua salvação se você pecar. Mas se você viver em um hábito pecaminoso, você pode perder a sua salvação. Mas isso só Deus pode julgar. Eu não posso, vocês não podem. De maneira nenhuma. Amém. Vemos que há uma diferença entre a história de Ananias e Zafira em Atos e de Acã, que a gente falou um pouquinho mais cedo, no livro de Josué. Tem um contraste das histórias. Deus usa o povo para trazer o julgamento a Acã e o seu clã. Mas em Atos, Deus tira das mãos da igreja a função de julgamento. E Ele mesmo julgou, porque Deus somente é justo para julgar. Amém. Somente Ele pode julgar. Isso mostra que não é o papel da igreja em julgar. Mas seu papel é de amar. Nosso papel é de amar o nosso próximo. Lembramos que não estamos debaixo da lei, mas estamos debaixo da nova aliança em Cristo Jesus. Graças a Deus. Interessante que Zafira significa bonita em aramaico, sabia? E é bonito, gracioso em hebraico. Zafira significa bonito em aramaico, e Ananias significa gracioso em hebraico. Parece que seus nomes foram um contraste, né, das suas vidas. Vemos que Deus é lindo e gracioso e não nos condena por sermos pecadores. E não tira a nossa salvação. Pode ser o pecado mais terrível, horrível que você acha que você cometeu. Deus pode nos perdoar se nós arrependermos, pedimos perdão a Deus. Só Deus sabe se Ananias e Zafira foram salvos. E claro, as pessoas que estão nos céus, né? Mas como igreja devemos orar sim, que eles foram salvos. Como igreja nós temos que orar sim,
que eles foram salvos. Nós queremos orar pela salvação de todos. Nosso desejo tem que ser isso, mesmo que não aconteça. Mesmo que pessoas não serão salvas. Essa tem que ser a nossa oração. Nosso Deus é lindo, gente. Nosso Deus é gracioso, que continua a abençoar a sua igreja. Ele protege a sua igreja por forças fora do mundo, de ataques do mundo. E até de pessoas, ataques de pessoas dentro dela, que são influenciadas por Satanás. Deus protege essa igreja maravilhosa. Vemos que esse é a primeira vez no livro de Atos que a palavra igreja é usada. Eclesia. Primeira vez que é usada. O escritor diz assim, eu achei muito interessante. Ele diz assim: novo, por causa de sua relação e testemunho de Jesus como Senhor, e dos eventos marcantes de sua exaltação de morte e o envio do Espírito, antigo como a continuação da congregação do Senhor, que antes estava confinada dentro dos limites de uma nação, mas agora tendo morrido e ressuscitado com Cristo, e aberto a todos os cristãos, sem distinção. Nós vemos que é lindo isso. Nós vemos que através do ministério de Jesus Cristo na terra, a sua morte, a sua ressurreição e o envio do Santo Espírito de Deus, a igreja foi estabelecida a pregar essa notícia boa, maravilhosa, que é o Evangelho, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Pessoas serão batizadas para receber a morada do Espírito Santo, vivendo uma vida de transformação com o nosso Deus triuno, em comunhão com o corpo de Cristo, que somos nós. Que confessamos Jesus como nosso Salvador e fomos batizados em Cristo Jesus. Assim fazemos parte da igreja do Deus triuno. O que era limitado para um povo no Antigo Testamento, hoje é para todos em Cristo Jesus, sem distinção. Que vivemos dessa maneira.